Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alan James e eu vou apresentar meu trabalho aqui para vocês, que eu fiz juntamente do meu orientador, o Paulo Henrique, e o nome do meu trabalho é O Corpo Masculino nas Aulas de Educação Física Escolar, uma abordagem em publicações da revista Pensar a Prática. E qual foi o objetivo do meu trabalho? O objetivo do meu trabalho foi fazer da educação física um espaço de discussão sobre masculinidade. E o porquê disso ser tão importante? Porque, segundo Lima, as exigências feitas sobre os sujeitos masculinos passavam despercebidas, até porque foram as mulheres que iniciaram um processo de reflexão e enfrentamento em relação aos padrões sociais. Por isso que essa discussão se mostra tão importante, né? Ainda mais no campo da educação física, né? No olhar, na óptica da educação física. E para esse trabalho, eu utilizei como metodologia a revisão bibliográfica, realizada na revista Pensar a Prática, em artigos publicados entre 2012 a 2018. E para a gente entrar nessa discussão, a gente precisa primeiro entender o que é gênero, porque para Butler, o ato performático do gênero é a reprodução de um sistema de regras que criam culturalmente o masculino e o feminino. E o que é isso? Gênero são diferenças biológicas que geram papéis sociais. São papéis masculinos atribuídos aos homens, só aos homens, e papéis femininos atribuídos às mulheres, só às mulheres. Ou seja, gênero é uma construção social de masculinidade e feminilidade. Porque ser enquadrado enquanto homem ou mulher, masculino ou feminino, é ser forçado a desenvolver determinadas práticas. E o masculino é levado por vezes ao absurdo, impondo a todo homem o dever de afirmar, em toda e qualquer circunstância, a sua virilidade. E por que isso? Porque a história vai construindo a ideia de que passividade, delicadeza e principalmente submissão são características das mulheres, características femininas. Enquanto se diz respeito ao homem, tudo se resume a apenas uma palavra: masculinidade. Com isso, os estudos mostram a forte influência que o sexo biológico tem na vida dos homens, porque não basta ser homem, tem que agir como homem. E Francis ainda diz que os próprios homens que se encaixam nesse padrão de masculinidade cobram de si essas atitudes masculinas e esperam de seus colegas atitudes dignas de homens. Ou seja, não só os homens, mas os homens, a sociedade, as instituições de ensino, elas fazem parte desse processo de reafirmação desse conceito de como o homem deve se portar. E para reforçar isso, Bourdieu diz que inúmeras instituições, sobretudo as escolares, reforçam essa construção de homens. Atman diz que as possibilidades de experimentação oferecidas ao corpo do homem e da mulher são diferentes, passando pelas vestimentas que cabem um ao outro, pelos calçados, pelos brinquedos, pela forma de expor o corpo e construir o feminino e o masculino. E não é assim que deve ser feito, né? Porque, segundo outro artigo, diz que é preciso, para que isso não ocorra, trabalhar a diversidade na escola. Por quê? Só quando a pessoa for capaz de se colocar no lugar do outro, este passa a perceber que todos possuímos o direito de sermos nós mesmos. E para isso, para trabalhar a diversidade e trazer essa discussão acerca da masculinidade para as escolas, requer progressos, principalmente na formação inicial dos futuros docentes, a fim que eles superem em suas aulas argumentos sexistas de caráter biológico e que se encontram embutidos em uma cultura machista e preconceituosa. E por que isso? Porque em um estudo intitulado A Opinião dos Professores da Educação Física no Ensino Médio sobre a Homossexualidade e a Homofobia na Escola, mostrou que, de 3 professores de Educação Física, apenas um mostrava sua opinião de acordo com as orientações curriculares da diversidade educacional. Um desses professores ainda chegou a afirmar, dentro da instituição, que não tem nada e aceita, mas considera fora do ideal, enquanto o outro afirmou que respeita, mas acha que é doença. Ou seja, por meio dessas pesquisas, desses artigos, mostrou sim a possibilidade de fazer da educação física um espaço de discussão sobre masculinidade, quando esses estudos mostram que a maneira masculina do homem se portar nada mais é do que do resultado do que foi ensinado e da censura que esse mesmo indivíduo sofre para se portar de tal maneira. Com isso, então,
As profissionais e os profissionais de educação física não podem se eximir das suas responsabilidades, se atentando então para essa questão, de forma a não contribuir para o reforço e generificação desses preconceitos, e ainda mais, por intermédio das diferentes manifestações e representações do corpo presentes nas aulas de educação física, contribuir mais efetivamente na construção da identidade de meninos. E como é isso? Para a gente ilustrar, a gente traz aqui numa publicação de Atman, quando ela diz que João, que ao enfrentar discriminação dos colegas por se negar a jogar futebol, resistia individualmente a um estereótipo de masculinidade. Com o passar do tempo, porém, os colegas passaram não apenas a aceitar sua opção, mas admirá-lo por ter assumido uma masculinidade diferente da hegemônica. Como se pode observar, mesmo que a imagem hegemônica de masculinidade na escola estivesse vinculada ao esporte, não se poderia descartar a existência de outras formas de masculinidade. Ou seja, nessa situação, por meio do jogo de futebol, os colegas de João, como que eu posso dizer, passaram a questionar, a rever a ideia de masculinidade que eles tinham, que por eles serem crianças, a ideia de masculinidade que eles tinham era jogar futebol. Ou seja, a profissional de educação física não deve trazer esse discurso acerca da masculinidade para as suas aulas e, na postura de professora, trabalhar, respeitar e entender o indivíduo na sua singularidade. E, por meio das diferentes manifestações e representações dos corpos presentes nas aulas de educação física, que é a ginástica, a luta, jogos, brincadeiras ou futebol, que foi o que aconteceu com o João, é possível contribuir mais efetivamente na construção da identidade de meninos. E aqui está identidade, porque não importa se esse indivíduo é homem, masculino ou feminino. Não existe jeito certo ou errado de ser homem. Ideia é essa que vai ao encontro de Robert Connell, quando ele afirma que qualquer forma particular de masculinidade é ela própria, sendo internamente complexa ou até mesmo contraditória. E esse é meu trabalho. E eu agradeço a vocês que estão assistindo, muito, muito obrigado. E aproveito a convidar aqueles que não tiveram a oportunidade de ler meu trabalho a lerem. E muito obrigado. É isso.